estava pensando no que podermos falar sobre o pai, né? E essa semana eu estava numa reunião que eu fiquei menos de 15 minutos na reunião. Foi o máximo que eu consegui ficar. Mas aí Deus colocou no meu coração Deuteronômio 6, versos de 1 a 13. Deuteronômio 6, versos de 1 a 13, a 12 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atente para que guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teu pai, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deus Santo, como é bom glorificar teu nome, como é bom te adorar, como é bom te exaltar. E Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos pais. É um desafio, mas nós não precisamos carregar esses desafios sozinhos. O Senhor nos deu a tua palavra e o teu Santo Espírito para que nós pudéssemos, ó Deus, entender o que o Senhor quer para nós e motivados pelo teu, impulsionados pelo teu Santo Espírito, a agir para a glória e honra do teu nome, preparando os nossos filhos para viver neste mundo. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento nesta noite, para que nós possamos compreender o que o Senhor disse para Moisés naquela época, e que com toda a certeza podemos aplicar para nossas vidas hoje. É no teu santo nome, nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé, que eu oro. Amém. O título dessa noite: Preparando nossos filhos para amar a Deus. Queridos, nós investimos nos nossos filhos, preparamos às vezes com as melhores escolas, nós damos coisas para os nossos filhos, mas o que ele mais precisa é esse princípio. Ele precisa aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, porque senão tudo que ele tiver, ele pode não glorificar a Deus com isso. E isso é um privilégio dos pais e uma responsabilidade. Privilégios traz grandes responsabilidades. Eu poderia usar nesse texto hoje, poderia estar utilizando, o cristão deve preparar o seu filho para servir a Deus. Mas, meus queridos, eu entendo pela palavra de Deus que antes de servir a Deus, eu preciso pertencer a Deus. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso receber Jesus como meu Salvador pessoal. Senão, caso contrário, eu não consigo fazer isso. Como eu já tenho dito alguns domingos atrás, é possível fazer coisas para Deus, me sentir feliz, realizado, satisfeito com o que eu fiz para Deus, e mesmo assim não glorificar a Deus. E eu ter a falsa paz, a falsa sensação que eu estou glorificando a Deus. Então, isso pode acontecer com os nossos filhos. Nós podemos dar o melhor para eles e não ensinar o princípio básico que, inclusive, envolve a salvação eterna dele.
Isso é algo profundo. É algo tremendamente profundo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Isso é algo muito sério. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não vamos decidir pelos nossos filhos. Eu tenho, meus filhos já são todos grandes. E agora tem os pitoquinhos lá, os netos. O que nós podemos fazer é ensinar o caminho da salvação, é ensinar o quanto esse Deus é grandioso e o quanto ama, mas a decisão pertence a Ele, não a nós. Mas a nossa função, o nosso papel, como pais, devemos fazer. Quando nós lembramos daquela situação, quando Absalão falece, morre de uma maneira muito terrível, nós observamos que quando Davi fica sabendo da novidade, ou da triste novidade, triste notícia que o seu filho morreu, ele começa a dizer e gritar muito alto. Eu imagino ele de uma sacada, e gritando de tal maneira que ecoasse por quase todo, ali bons quilômetros de onde ele morava, que ele dizia: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. E às vezes nós podemos pensar que ele estava chorando porque o filho morreu. Mas aquele choro era de remorso, porque ele não preparou seu filho para adorar a Deus. A resposta, o resultado foi um filho rebelde, o resultado foi um filho que não estava nele, queria poder, e queria de qualquer jeito humilhar o seu pai da melhor forma possível. Aquele choro de Davi não era choro de uma perda de um filho somente, mas era de remorso, porque ele não fez o que deveria ter feito. Moisés, quando está preparando o povo para entrar na terra, o que nós vemos é que ele diz para todos ali que, olha, a responsabilidade é de vocês de ensinar os vossos filhos a amarem a Deus, para que eles vivam de maneira que glorifiquem a Deus neste mundo. Então veja bem que vai muito mais além. Muito mais além. Se nós queremos dar um tesouro para o nosso filho, é ensinar os princípios do Evangelho na vida deles. Esse é o ponto. Porque a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente vê nos noticiários tantas coisas ruins, tantas tragédias, de filhos, de pessoas que tiram suas próprias vidas. Não preciso nem fazer eco às nossas mídias, não preciso fazer eco às reportagens que temos por aí, porque todos nós sabemos disso. Ausência de Deus. As pessoas, os filhos precisam ter Deus no seu coração. E isso é ruim, quando eles não conhecem a Deus. Quando vemos essas tragédias, o que está faltando? É falta de Deus. Se alguém tem uma resposta melhor que essa, por favor me diga. Mas para mim é falta de Deus. É falta de Jesus em seus corações, é a falta é a necessidade de ter o príncipe da paz em seus corações, conforme nós temos na palavra de Deus. E este ensinamento, meus queridos, depende, é um privilégio, não a gente poderia entrar no âmbito da obrigação? Sim. Do dever? Sim. Mas eu entendo que é um privilégio ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. É um privilégio compartilhar com eles o Evangelho. Eles podem até na caminhada deles não querer saber de Deus. Você vai sofrer com essa decisão ruim, mas você precisa ter a tranquilidade no teu coração de saber que pelo menos você fez a tua parte certa. Você ensinou o Evangelho. Você sacrificou seus melhores momentos para estar com o teu filho, para ensinar o Evangelho para ele, para falar de quando ele queria ouvir uma mensagenzinha, quando ele termina a escola dominical, e ele vai para casa e ele quer perguntar um monte de coisa para a gente, às vezes a gente não sabe o que responder, a gente tentar ajudá-lo a entender isso. Muitas vezes nós investimos muitas coisas nos nossos filhos, mas eles precisam, a prioridade é Deus. Moisés, quando ele fala sobre isso, nós observamos que o que ele está falando no capítulo 6 é uma sequência do capítulo 4.
a importância do povo adorar a Deus, do povo amar a Deus. Agora, o texto de Deuteronômio que eu escolhi para hoje, de 1 a 13, ele dá instruções ao povo, não só para amar a Deus, mas também dá instruções para manter-se firme na adoração ao Senhor. Como isso é importante. Ao longo da peregrinação do povo no deserto, você pode observar a história, Moisés se preocupou em orientar o povo, para que quando eles tomassem posse da terra, eles soubessem o que fazer com a terra, com aquilo. Eu creio que se eu ganhasse um carro aí de última geração, eu não sei como é que eu ia ligar aquele carro direito às vezes. Às vezes é só ligar, mas às vezes eu vou ligar e não sabia. Não sei como que vai funcionar tudo isso. Eu preciso do manual de instrução. E ainda do manual de instrução, ainda vou precisar da ajuda dos universitários para alguns carros. Nossos filhos precisam ser ensinados a amar a Deus e a como se portar neste mundo para glorificar a Deus sobre todas as coisas. Meus queridos, isso que eu estou dizendo é um desafio muito grande para nós, porque isso está acima do nosso querer, isso está acima da nossa carreira profissional e em alguns momentos do nosso lazer. Porque ensinar uma pessoa, nós temos professores aqui, ensinar aqui é tão simples assim, Gláucia, Rafaela, é a coisa mais fácil do mundo, assim, não sei, os outros professores, é tão simples assim? Não. Tem que investir tempo, tem que ter paciência, né? E tem que acompanhar o aprendizado, que às vezes parece que ele agora vai, daí de repente não foi, vai ter que começar de novo. Mas isso faz parte. O desafio nosso hoje, no século 21, é que a gente quer as coisas rápidas demais e queremos que as pessoas aprendam rápido demais. As redes sociais têm acelerado as pessoas, acelerado as crianças. Eu estava falando aqui, talvez para alguns aqui, eu acho que não vão lembrar disso, mas eu me lembro quando começou as redes sociais de Orkut. Pastor, que palavrão é esse? Era uma coisa tão lenta que você postava uma foto, no outro dia que alguém ia ver, a coisa não era tão rápida. Aí vem o Facebook, aí o negócio parece que é um pouquinho mais ágil. Aí agora tem esses negócios que gente, é segundos, é TikTok, é não sei o que lá, que é um monte de coisa aí. E isso acelera a gente começa a entrar nesse ritmo desequilibrado e fica todo mundo acelerado. E a gente vê hoje crianças que não conseguem dormir direito, porque fica com aquela telinha ali o dia todo, o tempo todo. O que nós vemos aqui são orientações para manter vívida a fé em Deus, para quando eles entrarem na nova terra, na terra prometida. Queridos, que adianta você ter um filho formado na melhor escola? Não estou dizendo que está errado isso, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós podemos ter uma pessoa extremamente inteligente, ela é maravilhosa, mas ela não tem Jesus no coração, ela não teme a Deus, ela pensa que ela é dona da vida dela mesmo, ela faz o que ela quer. Me lembro de ele estava vivo ainda, me lembro de um cantor e compositor muito famoso, poeta, que quando seu filho completa uma determinada idade, ele dá um carro zero para ele. E ele pega aquele carro e acelera o máximo que ele tem numa avenida daquela cidade, e ele morre naquele exato momento num acidente. Parece que tudo que foi construído acabou em segundos. Mas quando nós começamos a envolver-se a Deus, isso não quer dizer que não tem uns crentes desavisados que gostam de andar o máximo do seu carro, né? Por favor, nós temos uns crentinhos aí que é meio abusadinho. Mas o que eu quero dizer é que eu posso aproveitar tudo aquilo que Deus tem dado para mim, e junto com isso, Ele saber usar para a glória de Deus, e não só para a sua glória própria. O que Moisés está preocupado, e isso é uma preocupação que precisa ser para a gente também, queridos, como pais.
Nós precisamos, a gente usa, eu uso muito isso no casamento, quando eu apresento crianças, eu sempre digo, né, os nossos filhos a gente só cria para os outros. Mas, meus queridos, nós temos o privilégio de criar os nossos filhos para glorificar a Deus. Olha que privilégio, glorificar a Deus, isso vai ser tremendo para a vida dele. Quando falo em preparar nossos filhos para amar a Deus, uma das coisas, como a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso compartilhando nossas experiências com Deus. Não apenas falar das experiências dos outros, mas compartilhar com eles. Como foi que a gente chegou em determinado lugar da vida da gente, das lutas que a gente teve, como é que a gente passou por isso? Porque os nossos filhos, eles são imediatistas, porque é o tempo deles. Mas na época, quando eu era adolescente, meu pai dizia que eu fazia as coisas rápidas demais. Se ele estivesse vivo hoje, ele estava desesperado. E ele já dizia que eu ainda era meio lento, e ele ainda falava que eu era rápido demais. Então, hoje, o que ele iria dizer? Muda tudo. Como que eu posso fazer isso? Estabelecendo princípios para os meus filhos. Deus pede ao povo para que o tema e guarde seus estatutos e mandamentos. É ajudar os nossos filhos a decorar textos, a cantar musiquinha com ele. Pastor, mas isso leva tempo, mas o teu maior tesouro é teu filho. O maior tesouro que você tem, o privilégio é teu filho. E o texto nos coloca de uma maneira que ele diz assim, estes são os mandamentos, estatutos, juízos, lá no versículo 1, para ensinar, para quando vocês forem entrar na terra. Aí ele coloca, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos, eu te ordeno olha só, que eu te ordeno tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias. Para o quê? Para que se prolonguem a sua vida. Queridos, aqui é ensinar bem os nossos filhos. Eu espero que eu tenha ensinado, eu estou com 2 deles aqui hoje. Espero que eu tenha ensinado pelo menos mais ou menos, para que vocês passem isso para os meus netos, para que meus netos passem isso para os filhos deles. Nós temos o privilégio de começar essa caminhada. Então, o que Jesus está pedindo para nós é exatamente esse, meu querido. Eu quero que vocês, pais, ensine a minha palavra, os princípios, os meus princípios, para que ele não só aprenda, mas para que ele coloque em prática e para que ele ensine os seus filhos também. Meus queridos, isso é uma maneira de você manter uma geração centrada em Jesus. Isso é uma maneira de você, eu nunca me esqueço, quando eu fiz aqui o velório, já falei isso aqui algumas vezes, eu fiz o velório do seu Ramalho, quando ele faleceu, Holanda vai lembrar disso, né? Eu tinha até esses tempos atrás, 74, eu não me lembro agora, eu sei que, gente, eles lotaram a igreja aqui, só com a família praticamente, né? Eu sei que tinha 70, era não sei quantos filhos, 70 e poucos netos, gente, o negócio ia bisneto e não sei o que lá, e ainda assim, eu fiz questão de anotar tudo aquilo lá, eu falei, gente, eu estou vendo que a palavra de Deus cumpre, que ela fala assim, que o homem que teme a Deus consegue ver a geração e a geração dos seus filhos. Eu tenho pedido a Deus, se não for para eu ser um velhinho chato, eu gostaria de ver as gerações dos meus filhos, mas se for para eu ser um carinha chato para os meus filhos, eu prefiro ir para agora mais cedo, para não dar trabalho para ninguém. Mas eu gostaria de ver os filhos dos meus filhos, louvando a Deus, gostaria de ver um dos meus filhos, né, tem já uma missionária aí, que é a Ana, mas gostaria de ver meus netos, talvez trazendo a mesma pregação que eu estou trazendo hoje aqui, daqui a anos lá. Isso mostra o quê? Que eles entenderam a lição, é isso que eu tenho que deixar para eles. Esse é o maior tesouro, é a maior herança que eu posso deixar para ele. Como foi que Jesus trabalhou na minha vida? É passar para a próxima geração. E por quê? Com qual propósito? O propósito é claro, para que seus dias sejam prolongados, para que eles desfrutem das bênçãos de Deus na vida deles, com alegria e glorificando a Deus. Quando nós olhamos no versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta, e que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus,
de Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Queridos, essa palavra leite que mana leite e mel, ela tem um sentido tremendo para o judeu. Primeiro porque leite era algo comum, alimento básico. Agora o mel era luxo. O mel era luxo para a época. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para ele é o seguinte: olha, se vocês forem fiéis a mim, sempre haverá pastagens para o gado, para as cabras produzirem os leites, e sempre haverão árvores para que as abelhas possam pegar os seus pólens e fazer mel. Essa é a promessa de Deus, que nós vemos aqui no texto. Haveria pastagem suficiente, planta suficiente. Deus prometeu abençoar o povo de Israel. E meus queridos, hoje de manhã eu e o pastor Newton, nós fomos abençoados com a Escola Bíblica Dominical. Nós fomos enriquecidos com a aula dos professores e dos comentários dos irmãos. Foi falado muito sobre obediência. Meus queridos, a obediência nos leva a tomar posse da bênção. É ou não é isso, irmão José Carlos? Não foi isso que vocês falaram hoje, mano? Foi? A obediência nos leva a tomar posse das bênçãos que Deus tem para a gente. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a verem isso, a acreditarem nisso, porque a palavra de Deus não mente. Esse texto para nós, mesmo sendo escrito aqui em Deuteronômio há tantos anos atrás, esse texto faz todo sentido para um crente em Jesus Cristo, faz um crente para pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, profissionais lavados pelo sangue do Cordeiro, maridos, mamães, papais, isso faz todo sentido para nós. O que nós vemos aqui é que Moisés, durante os 40 anos, ele preparou o povo da melhor forma possível para tomar posse das bênçãos e das promessas. Nós, como pais, devemos dar o melhor de nós para preparar nossos filhos para viver neste mundo servindo a Deus. Pode ter certeza que não vai te faltar tempo para você investir tempo na sua carreira, pode ter certeza que não vai faltar tempo para você ter momento de lazer. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, se nossos filhos compreenderem este princípio, de buscar a Deus sobre todas as coisas, de que só em Deus ele terá tudo o que precisa, ele vai ser muito abençoado, e nós cumprimos a nossa missão de ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas. Meus queridos, Deus, eu sei que você tem planos para os teus filhos, mas eu quero te dizer que Deus também tem, tá? Deus também tem planos para os seus filhos. E por isso ele estabelece princípios e prescreve, ali entre o versículo de 6 a 9, os meios para se viver princípios estabelecidos com o propósito de manter vívida a crença em Deus de gerações a gerações. Moisés também, nesse texto, ele nos alerta contra as coisas que poderiam também nos desviar, tirar o foco de Jesus. E é possível, isso é fácil. Isso é muito fácil. Uma outra coisa que nós podemos fazer, olhando pelo texto, é que quando nós falamos em preparar os nossos filhos, nós podemos fazer isso ensinando-os a amar a Deus sobre tudo, começando pela própria palavra de Deus no versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus além do nosso. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é nosso Deus, Senhor dos exércitos. Nossos filhos precisam compreender isso. Não um Deus irado, mas um Deus amoroso, eles precisam compreender isso. Deus é único, Ele é perfeito, Ele é infinito, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é dono da nossa história. Por isso eles têm que entender o quanto é importante amar a esse Deus, não como algo misterioso, mas amar esse Deus com todo o seu ser. Como isso é importante. A Bíblia diz que na vida cristã, o amor é uma decisão, não é um sentimento, hoje eu amo, amanhã não amo. Muito pelo contrário. Nós escolhemos
amar a Deus, nós escolhemos nos relacionar com Deus e com as outras pessoas de maneira amorosa, sem levar em consideração como nos sentimos em respeito a elas. E nossos filhos também precisam aprender isso. Que a gente não tem que gostar só de quem é legal com a gente, não. A gente tem que gostar daqueles outros também, que às vezes não topam muito a nossa fuça, né? Não gostam muito da gente. O amor cristão significa apenas que tratamos os outros da forma como Deus nos trata. Isso é amor cristão, gente. Em Efésios 4,32 diz: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nossos filhos vão aprender esse princípio do amor se ver a gente amando. Senão eles não vão aprender. Vão aprender deturpadamente, tudo torto, até um momento quando ele ficar um pouquinho mais velho. Mas o que bom seria se eles aprendessem com a gente. Deus, em seu amor, Ele nos perdoa, Ele é bondoso, e de modo que nós, por amarmos a Deus, devemos amar e ser bondoso e perdoar as pessoas. E nossos filhos precisam aprender isso. Deus deseja o que há de melhor para nós, nós também precisamos desejar o que é melhor para os outros. E isso pode ser que exija sacrifício, mas é importante. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou e deu seu Filho. Meus irmãos, isso é sacrifício. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, não estarei lendo, mas você pode ler na sua casa. Nós vemos ali as virtudes do amor apresentados, descrevem como tratamos as pessoas e não como nos sentimos em relação a ela. É diferente. Eu devo tratar com amor não pelo que eu sinto a respeito dela. E eu preciso de Jesus para me ajudar a isso. Nossos filhos precisam entender o quanto eles precisam de Jesus. Amar a Deus, queridos, adorar a Deus e servir é o maior privilégio que podemos ter. De modo que, quando o Senhor ordena que amemos, está nos dando o que há de melhor. Que privilégio nosso. Moisés pede ao povo para amar a Deus com todo o seu ser. Não dá aqui para ficar discutindo ou tentando explicar ponto a ponto, vamos descrever esses 3 elementos. Não há necessidade disso. Mas o Salmo 103, 1 e 2, ele dá um relato na prática. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Em outras palavras, a minha alma, fale bem do eterno, fale bem desse Deus que você gosta, que você ama. Da cabeça aos pés, bendirei teu santo nome. Ó minha alma, fale bem do eterno, sem esquecer de uma bênção só. Meus queridos, como é importante nós ensinarmos os nossos filhos, quando somos abençoados, dizer: foi o papai do céu, se é criança, que fez isso. Diante de um sustão, foi o papai do céu que nos libertou, que nos livrou. E às vezes a gente fala: que sorte. Às vezes a gente faz isso. Nós cristãos, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos amarem esse Deus. Isso depende da gente. E a gente não precisa fazer isso sozinho, porque o Senhor Jesus nos ensina disso. Davi diz que tudo que há dentro dele deve bendizer ao Senhor, amar, glorificar, gratidão. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem gratos. Gratos pelo o arrozinho que temos ali, ou pelo chocolate que podemos ter. Gente, às vezes a gente passa batido com tudo isso. Nós precisamos ensinar nossos filhos a serem gratos a Deus. Como isso é importante. E às vezes na nossa correria a gente passa batido. Quando nós começamos a ter o Senhor na nossa mente, podemos colocar que isso é uma consagração total ao Senhor. Nossa obediência a Deus, nossa obediência à sua palavra, nossa obediência ao Espírito Santo, como isso é importante para a gente. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para nós, papais e mamães. Quanto mais fervoroso eu e você formos, maior será a nossa admiração a Deus, e nossos filhos vão ver isso. E eles vão procurar seguir isso.
Quando nós colocamos Deus à frente de tudo, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, nossos objetivos, nossos filhos vão ver isso acontecer. O princípio do amor a Deus nos leva a honrá-lo. E se nossos filhos verem a gente honrando a Deus de todas as formas, eles vão aprender isso. É isso que eles precisam aprender. Porque eles vão saber dar valor em tudo que Deus der para ele ao longo da sua vidinha. E depois da sua vidona. Marcos 12:33, nós vemos ali o relato: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. Meus queridos, é amar com sinceridade, com intensidade, com inteligência, com reverência. Esses dias eu estava com a minha filha e meus filhos sempre viram isso, né? Eu sempre dou graças a Deus, sempre agradeci a Deus, mas a minha filha já é uma geração diferente, que eu acho que é um pouquinho mais evoluída. Tudo que ela ganha, ele, aleluia, glória a Deus, e ela fala assim, ela não se toca onde que ela está, e ela fala isso. E eu às vezes falo assim, mas filha, mas depois fiquei pensando, ela está certa. É uma evolução do que a gente falava, obrigado Jesus. Ela, glória a Deus, ela fala assim, o negócio vai longe. Esses dias que a gente foi correr junto, há uns meses atrás que a gente foi correr junto, terminamos, ela, glória a Deus. O pessoal olhou para nós, a gente, filha, menos. Mas meus queridos, eles precisam aprender isso com a gente. Nós somos o exemplo na vida deles. É conosco que eles precisam aprender isso. E pode ter certeza que com o maior tempo, você vai ter muitas alegrias com isso. A última coisa que eu quero destacar é que quando nós falamos preparando nossos filhos para amar a Deus, a gente já falou primeiro sobre a nossa experiência com Deus, compartilhar nossa experiência com Deus, isso ainda é teórico. Citamos os textos para eles, os propósitos, isso também é teoria. Mas o melhor jeito aí de ensinar alguém é fazendo junto. Não é isso? Não foi isso que Jesus fez? Foi o exemplo de Jesus com a gente lá com os discípulos? Fazendo junto, não é mandando fazer, é fazendo junto. Moisés nos mostra de que maneira isso pode acontecer, e agora aqui é interessante que essa semana até encomendei um negócio para mim, para eu poder falar com vocês sobre isso que eu gostei, né? E depois ainda me senti pressionado e fiz uma pergunta depois para minha esposa, que já digo para vocês o que eu perguntei. Meus queridos, você quer ver o seu filho glorificando a Deus? Pratique junto com ele. Glorifique a Deus junto com ele, ajude ele a glorificar a Deus por cada vitória. Trocou de carro, glorifica junto com Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por isso. Não é uma coisa qualquer, não é uma latinha de supermercado que você está comprando. Uma das coisas muito gostosas quando me casei com a Clau, e eu não fazia isso, mas era muito gostoso quando a gente fazia a compra, ela fazia questão que eu colocasse em cima da mesa e agradecer a Deus pela compra que a gente teve. Isso era algo que a Claudete sempre pedia. A gente colocava todas aquelas coisas em cima da mesa, e aí a gente agradecia a Deus por aquela compra que nós fizemos. A gente ia trocar de carro, trocar de roupa, comprar uma roupa, obrigado Jesus por isso. Eu teria aqui muitas experiências, eu sei que cada um de vocês tem experiências de gratidão a Deus por tudo que Ele tem dado a vocês, mas o nosso tempo não nos permite a isso. Mas o versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus queridos, os nossos filhos vão aprender com a gente. E eu, quando estava lendo essa questão dos umbrais, eu perguntei para minha esposa, disse, amor, por que que a gente não tem uma placa com texto bíblico na porta da casa, né? Fiquei pensando, podia ter feito isso. Aí ela disse, eu sempre quis, mas você nunca deu valor. Eu falei, eita nós.
Essa foi bem na moleira, né? Eu falei, pois é, então nós vamos ter que dar um jeito de resolver isso. Porque as pessoas, quando subirem no corredor, precisam ver que ali tem um cristão que ama a Deus e que tem um texto bíblico, que se precisar de uma oração, pode vir aqui e nós vamos orar. Mas a gente às vezes fica no anonimato. E aqui é o contrário. Moisés falou, gente, eu quero que vocês falem, ensinem, bota na cabeça, já que vocês não podem cortar a tampa da cabeça e colocar um monte de texto lá dentro, e ensina isso. A Bíblia diz no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia em Salmo 119, 105 e 106, geralmente a gente cita muito o Salmo 105, o versículo 105, mas o 106 ele é interessante, que ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Olha só o 106, jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Deus, eu quero guardar os teus juízos, os teus preceitos, eu quero que meus filhos vejam isso, eles precisam ver que eu sou um adorador realmente, porque se eu, papai e a mamãe não for um adorador, meus filhos não vão ser, gente. Se meus filhos verem que eu troco as coisas de Deus por outras coisas, que às vezes são coisas que eu posso fazer mais tarde, eles vão fazer a mesma coisa. E eles podem perder o foco de Jesus, porque o mundo tem muita coisa atrativa para a carninha deles. Né? Essa é uma realidade. Queridos, quando nós meditamos na palavra de Deus, a luz e o poder divino dirigem-se ao nosso coração. As palavras contidas na Bíblia, elas precisam ser armazenadas em nosso coração, para que os nossos pensamentos possam estar familiarizados e ocupados com elas diariamente, e com isso a nossa alma inteira seja levada a obedecer e agir sobre os eleitos, sobre os efeitos do Espírito Santo na nossa vida. Olha como que é interessante eu guardar a palavra de Deus, eu ler a palavra de Deus, porque ela preenche minha mente. E o Espírito Santo começa então a estimular-me a viver aquilo dia a dia, aquilo está na minha mente. Como eu preciso ajudar os nossos filhos a decorar textos, musiquinhas cristãs. Não apenas dar alguma coisa para os nossos filhos se entreter, para que a gente possa fazer as coisas que a gente precisa fazer durante o dia. Dê algo que seja saudável, pelo menos. Não estou dizendo que não precisa dar um celular nem um tablet para os teus filhos, porque eu estaria no século XVII. Mas faça com que eles vejam coisas que edifiquem a vidinha deles. Mas saiba pôr limites. Mas precisa. Nós precisamos pedir orientação a Deus para como colocar isso. Quando o crente age com base na palavra de Deus, eles não só guardam em seu coração, como o seu comportamento diário dá evidência do amor e da adoração e da gratidão que você tem a Deus. Como é importante eu investir tempo para que os meus filhos, os meus netos vejam o quanto eu sou um adorador. Não só no culto, mas também no meu dia a dia. Eles precisam ver isso em mim, porque eu sou o exemplo deles que eles veem diretos, sempre. Não é possível, não há condições de eu amar a Deus sem amar a sua palavra. Não há como dissociar isso. A Bíblia diz em João 17:17, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos, eu leio a palavra, o Espírito Santo me revela o texto, porque eu sou uma nova criatura e tenho o Espírito Santo dentro de mim. E ele começa então a me ajudar, ele me ajuda a viver uma vida santa, como? Renunciando coisas que não agradam a Deus e que não edificam e não dão testemunhos e glorificam o nome de Deus. Isso é santificação. É renúncia de coisas que não glorificam a Deus. É buscar separar-se de coisas que não agradam a Deus. Nossos filhos vendo isso em nós, eles vão aprender. E é isso que a gente precisa ensinar.
Quando olhamos para o versículo 7, as intimarás em teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Meus queridos, é tão importante você comunicar aos seus filhos a palavra de Deus, versículo bíblico. Eu nunca tive, quando eu comecei minha caminhada com Jesus em 1974, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui teimosinho, né? Só em 1979. Mas uma das coisas que mais me chamava a atenção no seminário que eu tive o privilégio de estudar também, mas em 74 meu tio foi para lá, para o seminário. E eu ia lá e eu gostava daquela vida que ele tinha. Uma vida diferente. Mas eu nunca me esqueço como que eu decorei todos os livros da Bíblia. Foi numa musiquinha que a missionária lá do seminário que estava fazendo para os filhos dos professores. E eu aprendi aquela musiquinha e eu decorei o Velho e o Novo Testamento. Que inclusive posso ensinar para o Ministério Infantil. Olha que metido, né, que eu sou. Misericórdia, até exibido demais agora. Eles precisam conhecer isso. Eu nunca me esqueço quando foi o primeiro versículo que eu decorei, como que eles fizeram. Eu já sabia ler, né? Então ela colocou um versículo assim numa lousa, né, num quadro. E aí ela escreveu o versículo. Aí todos nós lemos 3 vezes aquele versículo. Aí depois ela vira o rosto, fecha os olhos. Ela fechava os olhos, ela apagava uma palavra. E aí a gente continuava, daí quando faltava aquela palavra, a gente emendava o texto com aquela palavra que faltava. E assim a gente foi até que chegou no momento que não tinha mais texto, estava tudo apagado e a gente decorou. Que momento gostoso, eu não me esqueço desses momentos. São momentos diferentes. Nós proporcionamos tantas coisas para os nossos filhos. Mas nós estamos falando, gente, se vocês ainda não se tocaram, eu estou falando de educação religiosa dentro de casa, tá? É isso mesmo. Educação religiosa dentro de casa, que é o ato de instruir, de comunicar princípios bíblicos aos nossos filhos, valores espirituais que devem estar ali enraizados no seu coraçãozinho, na sua mente, para que ele consiga, depois que nós já não estivermos nessa vida, vão estar numa vida muito melhor lá na glória, eles saibam se virar sozinho, dependendo desse único Deus verdadeiro. Mas nós precisamos ajudá-los aos primeiros passos. É privilégio, não é obrigação, é privilégio nosso fazer isso, queridos. O texto diz andando, deitando, se levantando. Gente, isso envolve tempo, envolve o meu dia a dia, de alguma maneira, ajudar os meus filhos a fazer isso. E a gente pode compartilhar a nossa fé. Sabe como que a gente pode ajudar os nossos filhos? Desde criança, nós podemos estimulá-los a participar dos programas como nós vimos aqui hoje. Nós podemos estimular nossos adolescentes a participar de retiros espirituais. Nós podemos estimular os nossos filhos, às vezes até ir levá-los e trazer. Eu me lembro aqui, Raquel vai lembrar disso. Em 1999, nós tínhamos uma galerinha aqui que era do fervo. E nós fizemos questão de levá-las para o retiro da Jubacap. E nós fizemos a movimentação, a nossa igreja estava avançando ainda, né, mãe Yolanda? Era pequenininho. E a gente conseguiu levantar e pagamos para elas. Foram uma galerinha para lá. No primeiro dia, tentaram ligar para os pais, mas não podia ligar. Eles rolaram no barro, aprenderam textos bíblicos, eles tinham que decorar para superar os desafios. Depois, quando eles chegassem, pastor, eu tenho certeza que se eu tivesse uma delas aqui hoje, elas iriam lembrar desse momento. Nós investimos nos nossos filhos para ir aniversário de fulano, de cicrano, está errado? Não. Mas por que nós também não investimos na vida dos nossos filhos num retiro? Ah, porque lá vai acontecer isso? Para de besteira. Pense que é uma ferramenta que Deus está colocando no teu filho para crescer. Porque vai chegar um momento que ele não vai querer saber de Deus. Porque eu fui o pai para o que dei o problema com isso. Que não vai. Olha os desafios. Ai, gente, a gente precisa ter discernimento para fazermos as coisas, estimular eles a irem nos aniversários crentes, a participarem das coisas, às vezes até estar junto. Eu estou falando isso para vocês agora, me lembrei que a minha filha vai fazer um projeto que ela trabalha com pessoas, com jovens vulneráveis, e ela convidou os pais para uma dança lá, evangélica, lá, uma coreografia. E eu, nossa filha, que bacana, que legal, e dei maior gás. Pai, só tem um detalhe. Falei, o quê? A professora vai estar com o pai. Falei, ih, filha, aí já deu errado.
que eu vou ter que estar junto com você nisso? Você vai ter que ir junto, porque como a professora vai fazer, os pais vão estar lá e o meu pai não vai estar. Eu falei, agora você me quebrou no meio. Mas depois eu comecei a pensar, quantos pais eu posso fazer uma amizade ali depois de falar de Jesus? Às vezes a gente, não quero, não faço isso, aquilo, não abro mão disso, não abro mão daquilo, meus queridos. Mas depois a gente vê os nossos filhos tudo aí, que não quer saber de Deus. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E o texto diz, no trabalho, é na caminhada, tudo que você for fazer. Gente, aonde você está? É falar de Jesus. Os meus filhos, muitas vezes a gente via coisas acontecendo de formas erradas. Eu me lembro de uma vez, o Rafão vai lembrar disso. Jogador de futebol, jogava bem, naquela época, hoje não sei. E saiu um campeonato na cidade. Gente, campeonato de interior é uma coisa mais gostosa do adolescente. Né? Que ali as menininhas acham tudo bonitinho. É verdade, não é não. Pode falar, a esposa não vai brigar com você hoje não. Hoje não, não sei no outro dia, mas hoje não. E ele chega para mim e diz assim, olha, a gente vai para o campeonato, mas tem um problema, porque é domingo. Aí eu falei, não. Pensa o moleque brabo. Mas ficou bem ruimzinho aquele dia, você não gostou mesmo, né? Eu acho que ele se arrependeu de tudo. Ele não gostou. E eu disse, não. Se fosse domingo à tarde, até te dava um desconto. Ou se fosse no sábado, você podia ir cedo e voltar à noite. Mas no domingo, você precisa estar numa escola dominical. Porque você precisa de Jesus, você precisa aprender o Evangelho. Não perdi meu filho. Ainda tenho uma nora e tem mais um neto que está chegando no pedaço. Não perdi. Mas eu tenho certeza que ele não gostou daquilo. E eu sei que eu não gostei de ter dito aquilo para ele. Esse é um dos momentos que o pai tem que chegar a chorar sozinho, escondido, e dizer, Deus, não tinha outra maneira de eu tomar uma atitude, tinha que ser assim. Mas eu tenho a alegria de ver meus filhos na casa do Senhor. E não fez diferença nenhuma para ele não. A única coisa que aconteceu é que ele não jogou muito bem mais depois, mas Queridos, nós como crentes temos que ficar na palavra. Eu não me julgo como radical e nem fanático, mas eu tinha que preservar pela alma do meu filho que ainda estava em construção na época. E isso não é fácil para nós. Uma outra coisa que nós vemos no texto, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa. Aí eu fiz questão, gente, só para explicar isso para vocês, não sei quantos vai ver, mas depois eu posso mostrar. Gente, isso aqui na verdade é um mezuzá. Que é isso? Isso aqui é uma caixinha. E dentro da caixinha tem exatamente os textos que nós estamos estudando. O que Moisés estava dizendo aqui era o seguinte: vocês peguem, coloquem numa caixinha um texto do que eu estou dizendo para vocês, para que eles nunca se esqueçam. Isso aqui ficava penduradinho numa porta, assim, nos umbrais. E todo judeu, quando ele chegava na porta, ele passava a mão ali. Havia outras caixinhas com os outros dizeres, dizendo, bendito seja ao chegar e bendito seja ao sair. Era uma maneira, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E Moisés está dizendo, olha, faça isso. Existia no Novo Testamento, você vai ver que Jesus até dá uma puxada de orelha nos fariseus, com uma palavrinha que ele usa lá no Novo Testamento, filactérios. Eram fitinhas de textos, frases importantes da crença judaica, para que eles não se esquecessem do seu Deus. Mas pastor, então por que Jesus brigou? Porque os fariseus, eles eram tão exibidos, que eles faziam umas fitas bem largas assim, o pessoal dizia, nossa, esse aí é o cara. Hoje, no século 21, o que nós podemos fazer é orientá-los de todo jeito. O Salmo 121, 8 diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Era um sinal. Agora, lembra que eu falei sobre a questão de você colocar um texto bíblico na porta da tua casa? Fala muito mais do que a gente pode pensar. Um mezuzá desse aqui, no umbral de uma casa de judeus, transmitia para qualquer pessoa que adentrasse naquela casa,
transmitia de que a casa devia ser sempre, era um sinal de que a casa ali, aquela casa é um santuário para o Senhor, um lugar onde a palavra era amada, obedecida e ensinada. Os primeiros reformadores ingleses, eles faziam isso. Agora muitos irmãos aí vão lembrar do que eu vou dizer. Os primeiros reformadores judeus, crentes, ingleses, a Bíblia ainda não estava para todos, era muito cara naquela época. Então eles colocavam textos bíblicos escritos nas paredes das igrejas e nas colunas da igreja. Um texto que foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem, Romanos 12, 21. Sabe por que eu decorei isso? Porque quando você entrava na igreja batista em Ivaiporã, era esse texto que estava lá, com letras garrafais. E eu achava aquilo interessante. Era uma maneira de alguém focar naquele texto. Meus irmãos, há muitas coisas que poderíamos dizer hoje, e nós não temos tempo para isso. Mas eu vejo que quando nós temos um texto bíblico nas portas das nossas casas, é um testemunho poderoso para qualquer pessoa que vai precisar de auxílio em algum momento da sua vida. E de 10 a 13 a gente observa simplesmente que Deus está dizendo o seguinte: olha, quando vocês estiverem entrando ali na casa, olha a interessante, lembra que nós falamos no primeiro momento, a importância para que se prolongue as vidas? Agora ele está dizendo assim, quando vocês entrarem na terra, e vocês entrarem em grandes cidades, que não foi vocês que construíram, as cidades já estavam prontas lá, Deus deu. As plantações, as vinhas já estavam plantadas, e não foi eles que plantaram, não foi o povo de Israel que plantou, só colheu. Quando vocês forem abrir o poço para beber água, levantem a mão, olhem para o céu e agradeçam a Deus, porque vocês não cavaram aquele poço, mas Deus te deu. O que eu quero dizer com isso? Meus queridos, quantas vezes, você que já tem filho maior, quantas vezes você já contou para eles a história da tua vida? A luta, os desafios. O que o texto está dizendo é o seguinte, que quando vamos dar alguma coisa para os nossos filhos, precisamos tomar cuidado para não dar muito de mão beijada, porque às vezes eles não vão dar o valor, porque eles não sabem quanto custou. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a serem gratos e a valorizar aquilo que Deus tem dado para eles. O que Deus quer aqui é isso: olha, eu quero que vocês me glorifiquem e nunca se esqueçam que vocês moram numa cidade maravilhosa, que não foi vocês que edificaram. Vocês estão morando numa casa que já está tudo pronto, montadinha. Não foram vocês que construíram nem compraram os móveis. Estão bebendo água de um poço que não foi vocês que cavaram. Vão colher a uva que não foi vocês que plantaram. Eu espero gratidão de vocês. E quando vamos dar alguma coisa para os nossos filhos, precisamos ensinar para eles de onde saiu tudo isso, para que eles valorizem e sejam gratos pelo que eles têm. Porque senão eles não vão ser gratos. Precisamos ensinar os nossos filhos, contar a nossa história, como que foi as nossas lutas. Eles precisam entender que esse momento maravilhoso que eles estão vivendo hoje com a gente, nem sempre foi assim, nem comigo, nem com meus pais. Se eles conhecerem a nossa história, vão valorizar aquilo que damos. É de sofrimento? Pode até ser. Pode até ser. Mas eles precisam entender que nós não chegamos aqui com tudo caindo do céu, não. Nós tivemos que lutar muito. Tivemos muitas coisas para fazer. Não foi fácil a primeira compra da casa, o primeiro carrinho que a gente comprou. Não foi fácil você ter a primeira roupa. Tem uma história, eu quero encerrar assim, que hoje eu sabia que ia ser longo mesmo, gente. Então eu sei que vocês já estão com sono, mas hoje Jesus aqui vai deixar o negócio funcionando. Nunca esqueço, meu pai falou assim para mim: filho, quando eu fui para Ivaiporã, ele tinha um par de botina
que ele só pôde comprar quando tinha 20 anos. Ele chega numa região, para ganhar dinheiro, ele veio de Minas sozinho, molecão. E ele começou a vida dele amansando égua, porque poucas pessoas sabiam fazer isso, ele sabia fazer. Mas cada vez ele me contava isso. E teve uma vez, e isso fez toda a diferença na minha vida, porque teve uma vez que ele plantava café, né? Eu só plantei uma vez também, gente, nunca mais eu que mexi com isso. Ele plantava café, vendia frango na estrada, ele alugava algumas terrinhas para plantar, porque o povo, ele destocava e plantava por 2, 3, 4 anos. Mas teve uma vez que deu uma geada, ele perdeu toda a plantaçãozinha de café que ele tinha. Era 2,5 alqueires na época, que é muito. E aí, ele não tinha 1 centavo no bolso. Isso que ele falou para mim foi marcante na minha vida em 1991, quando eu já estava aqui em Curitiba. Porque ele falou assim, não tem dinheiro para nada. Foi desse jeito que ele falou para mim. Voltar para minha terra eu tenho vergonha. O negócio é continuar daqui. E, meus queridos, isso fez toda a diferença na minha vida, porque em 1991 eu estava numa das piores situações financeiras da minha vida. E eu cheguei no mesmo dilema e eu lembrei do meu pai. Voltar para casa eu não volto, porque quando eu saí de lá, eu saí com 4 salários mínimos no bolso, na gibeira. E um cobertorzinho no braço. Era tudo que eu tinha. E a muda de roupa, 2 na sacola e uma que eu estava usando. E quando chegou aquele momento que eu ia perder, eu perdi tudo, eu não tinha nada, eu só tinha dívida. Meu pai me ligou, e aí, filho, tudo bem? Está tudo jóia. Porque eu já tinha resolvido no meu coração, voltar eu não volto. Minha mãe, a hora que veio isso, ela disse, nunca me contou isso. Eu disse, nunca mesmo. Eu não volto, eu tenho vergonha. E eu me lembrei dos detalhes da conversa do meu pai para mim. E dali para frente eu cheguei, estava numa igreja, e uma irmã chegou para mim assim e falou, Ismael, eu estou tentando vender meu carro e não consigo. Se eu vendo para você. Porque o meu pai me criou desde os 7 anos de idade a comprar e vender carro. Eu com 10 anos eu comprava carro, gente. Eu dava preço no carro. Nós fomos ensinados a isso. Eu dirigia com 10 anos. Papai só não entendeu quando eu falei para ele que eu queria ser pastor, porque aí parece que mudou radicalmente a minha vida. Aí eu vendi o carro da irmã. De repente já ganhei uns troquinhos na gibeira, já fui pagando as contas. Aí começou, precisava de um lugar para morar, mas não tinha onde morar. De repente alguém me ligou e disse, Ismael, se você pagar a luz e a água ali, você pode morar na casa tal. Eu falei, beleza, para lá que eu vou. Aí nisso eu consegui, comecei a vender frete, gente, eu vendi o que parecia estar vendendo negócio aqui. E chegou uma hora que eu pude comprar o primeiro chevetinho. Gente, olha, isso podia estar a maior chuva do mundo, aqueles tubarãozinhos, a maior chuva do mundo. Chovia mais dentro do carro do que fora. Mas tinha buraco para tudo quanto é lado. Aí chegou um dia que eu falei, Deus, eu estou melhorando, mas eu precisava aí de pelo menos, olha só, 1991, 40, se não me engano, aí os irmãos me ajudem, mas era em torno de 40% de juros. Era a inflação terrível da época. E eu falei, Jesus, eu não tenho como mais fazer, eu preciso dar um jeito nesse carro, que esse carro está cheio de buraco, eu não posso usar muito, mas como é que eu vou vender um carro desse? Nisso chega um camarada em frente e olha, chegou num sábado à noite, estava indo para o culto, ele olhou a traseira do carro assim, olhou para mim, falou, você vende esse carro? Eu falei, vendo. Quanto você quer? Rapaz, eu tenho que vender o preço de mercado, mas está entrando água para todo lado, mas eu vendo por 3.200. Aí ele olhou assim, rapaz, 3.200 não dou, mas 3.000 eu te dou. Eu falei assim, vem segunda-feira aí que agora eu tenho que ir para o culto. Que eu vou pregar ainda, mas já fui mais animado. Depois, na segunda-feira de manhã, o camarada não bateu lá em casa no portão, e já não quis levar o carro, me deu dinheiro à vista. E era um carro que eu precisava para trabalhar, eu estava a pé, eu precisava de um carro para conseguir um emprego de vendedor de transportes. E eu procurei a semana inteira e não achava, porque quem que ia vender um carro para um camarada que não tinha dinheiro para pagar? Só na conversa. Mas o que me ajudou foi quando eu lembrei de uma história do meu pai. Meu pai comprou um Alfa, aquele caminhãozão, só na conversa. E eu falei, pai, eu vou precisar do mesmo esquema. E deu certo, porque eu estava passando na rua, vi aquele carro lá no fundinho, cheguei e falei com o dono, ele me vendeu por 1.200 na época. 40 dias depois, eu já tinha vendido por 3.000 e consegui pagar todas as minhas dívidas, nova vida. Mas aquela história do meu pai
eu nunca esqueço. Tanto é que estou falando para vocês hoje. Papai contou essa história para mim, eu devia ter uns 12 para 13 anos. E ele contou porque eu estava reclamando, que nós estávamos vacinando o gado, e estava chovendo, e eu estava com frio, e eu estava com raiva, eu não quero ficar fazendo isso, onde já se viu, né? Aí meu pai me pegou, vem cá, deixa eu te contar uma história. Aí ele me contou essa história. Viu como é importante compartilhar com os nossos filhos, de onde nós saímos, gente, para que eles saibam valorizar tudo. Eu sou grato a Deus por esses momentos. Que o Senhor nos ajude a sermos papais, mamães, que tenha como prioridade na vida dos nossos filhos ensinar os caminhos do Senhor. Eu sei que amanhã isso vai estar no YouTube, talvez alguma pessoa que vai ver, ou talvez você aqui, pastor, mas já tem filho grande. E se você negligenciou isso, peça perdão a Deus e começa daqui, que Jesus vai abençoar do mesmo jeito, pode ter certeza. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu senti uma vontade enorme de dizer, se desculpe pelo tempo, mas eu não vou falar isso não, porque eu creio que foi um momento de crescimento espiritual para todos nós precisamos disso. Vamos colocar em pé? Pai Santo, eu te louvo, te exalto, te adoro, te glorifico, ó Deus, pela tua palavra, pelo momento de louvor que tivemos. Oh Deus amado, muito obrigado pela tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos. No meu caso agora é mais, eu compartilho minha fé com os meus filhos, mas eles já são grandes, mas eu tenho meus netos. Ajuda-me, Senhor, a ser exemplo de adorador ao Senhor para meus netos também. Nós precisamos disso. Eles precisam conhecer o Senhor como o único Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Criador de todas as coisas. Não existe acaso, não existe sorte, existe o teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por este momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Se alguém quiser ver como é que funciona a caixinha do Mezuzá, está aqui em cima do púlpito. Depois podem ver aqui.